Anuncia-se um reforço pequeno, mas um reforço da verba para o Ministério da Defesa, de 1,8%, portanto mais de 38 milhões de euros. Por outro lado, na Segurança Interna cortam 78 milhões de euros, uma redução de 4,2%. Não me parece que faça o tipo de... Quer dizer, se isto poderia ser justificado, por exemplo, por reformas cirúrgicas e com uma estratégia de cortar em desperdícios, em sobreposições, em duplicações e pôr o dinheiro onde ele seria estratégico. Mas como acaba de nos dizer, de facto, não houve até hoje nenhum corte que tenha sido explicado por uma escolha estratégica, digamos, ou por uma reforma estratégica, mas apenas por, enfim, por cegueira e a olho face a imposições externas ou internas. Choca-me um pouco que, de facto, há aqui esta discrepância entre aumentar o orçamento de defesa numa altura em que se anunciam estes cortes, estas reformas que ninguém sabe bem o que são e em que não há sequer consulta com as associações profissionais, no sentido de motivar e justamente procurar que esses cortes fossem, ou que os aumentos sejam direcionados para o aumento da eficiência. E depois, por outro lado, ver na área da segurança interna, onde também haverá certamente também muitos desperdícios, mas há também gritantes necessidades. Eu própria, durante a última campanha eleitoral, visitando alguns postos, por exemplo, da GNR e da PSP, verifiquei como eram tremendas as necessidades para, enfim, aspectos básicos, digamos, de funcionamento das forças de segurança em questão, e quando há, inclusivamente, quando sabemos tanta duplicação, por exemplo, a área da Marinha, das competências na proteção marítima, parece-me a mim absurdo que se não dê à Marinha portuguesa, portanto, o papel que devia ter e que tem, e onde tem conhecimentos que mais ninguém tem, e se tenham criado, entretanto, contingentes com competências marítimas noutras forças de segurança ou de defesa que a mim me parecem, só por si, desperdício e que não há justificações, digamos, de âmbito de intervenção privilegiadamente civil ou militar que justifique, como quando estamos confrontados com ameaças que tanto requerem a mobilização de meios militares como meios civis, na maior parte dos casos. Mas, enfim... Aquilo que se passa com o Estatuto, no contexto geral de uma reorganização que não para, portanto, esta reorganização é permanente. Como sabem, em 2009 houve uma alteração ao Estatuto, a reestruturação das Forças Armadas continua desde tempos, eu diria, imemoriais. É fácil perceber que qualquer estrutura, seja ela qual for, uma empresa, a administração pública ou as Forças Armadas, não se resiste a uma reestruturação que é permanente. Isso é fácil de perceber. O Estatuto dos Militares das Forças Armadas e a forma como tem vindo ao longo do tempo e de uma forma permanente a ser alterado, reflete também ele esta postura de fragilização e da reformulação de paradigma, digamos assim, para os nossos governantes e, de uma forma particular, para aqueles que nos governam desde tempos mais recentes. Efetivamente, as Forças Armadas são um instrumento que, evidentemente, não tem o mesmo significado que tem para qualquer de nós e, eu acredito, para a generalidade da população. É, efetivamente, um departamento do Estado, como qualquer outro. É um departamento, é uma direção-geral, ou até menos que isso. Neste momento poderá, eventualmente, ser considerada menos que uma direção-geral. E cujo objetivo é apenas e exclusivamente ter aqui uma força, não são Forças Armadas, é uma Força Armada com o instrumento indispensável para cumprir missões de âmbito internacional. Evidentemente, isto não quer dizer que estas missões não devam, no âmbito da cooperação
com parceiros que são os nossos e das organizações internacionais em que nos integramos, evidentemente que isto são necessárias, é indispensável esta cooperação, mas as Forças Armadas são muito mais que isso. E no âmbito da responsabilização do papel do Estado e da sua fundamental responsabilidade no que toca, em particular, a missões de soberania, eu às vezes faço uma pergunta a mim próprio. Será que os nossos governantes... Eu faço uma pergunta, mas tenho a resposta, posso estar enganado. E gostaria que estivesse. Mas, não só com as Forças Armadas. Com as Forças Armadas eu sinto mais, porque é a instituição que eu servi e continuo a servir. Mas, tudo aquilo que tem vindo a ser feito às funções ou aos instrumentos que se constituem como essenciais para a existência do Estado, tem vindo a ser fragilizado. Ora bem, se eu fragilizo algo que é essencial, hei de ter qualquer propósito. Eu, ao mesmo tempo, olho, e há pouco falei dos recursos que vão sendo alienados, e isto é feito assim, parece de ânimo leve. E não é, porque um país, para ser, eu volto aqui, desculpem repetir isto, porque é qualquer coisa que me atormenta o juízo. Quando se, agora exagerando aqui o modo, quando se pretende vender um país, evidentemente que, admitindo que a comunidade não estará disponível no imediato para isso, há que enganar essa comunidade. E há que, e fundamentalmente, isto é que tem a ver com as Forças Armadas, e há que fragilizar os instrumentos que podem impedir esse objetivo. E é isso que está a acontecer. Na minha opinião, modesta, efetivamente aquilo a que assistimos é de facto, e depois podemos falar estatutos militares das Forças Armadas, podemos chamar estatutos militares das Forças Armadas, podemos chamar, infelizmente, muitas coisas. E de facto, os estatutos militares das Forças Armadas e a forma, digamos, vergonhosa como se encara um documento que é instrumental, fundamental para os militares, isto é grave. Eu vou dizer até aos camaradas que aqui estão que o problema nós denunciamos e falamos das questões que têm a ver com a realidade socio-profissional dos camaradas que representamos e, no fundo, de todos os camaradas, porque quando falamos em promoções não estamos a falar das promoções daqueles que representamos, estamos a falar das promoções dos militares em geral, como é óbvio. Esta questão que nós colocamos como afetando a representatividade, portanto, aquilo que devia ser considerado como adequado e razoável, atender à representatividade das associações, etc., isto é grave, evidentemente, mas mais grave no que toca ao Estatuto. E porque eu tenho falado com muitos camaradas que estão no ativo, neste momento, Sr. Deputado, é muito mais grave que isso. Isto já tem a ver com motivação, tem a ver com intranquilidade e tem a ver com algo que pode, como diz o Sr. Almirante muito bem, culminar em algo que não é desejável de todo. É que muitos camaradas nossos, eu digo com toda a propriedade, muitos camaradas nossos, não são as associações, são camaradas que estão no terreno, sentem-se traídos pelos chefes. Sentem-se traídos pelos chefes. Porque o chefe não era... Evidentemente que as associações, como interlocutores, devem participar nos termos que nós aqui enunciamos. Devem participar e devem ser chamadas como outro elemento que pode ajudar a enriquecer a decisão. Ok. Mas o problema aqui coloca-se nestes termos reais. Isto é real. Os nossos camaradas hoje vivem numa intranquilidade assustadora. E apontam o dedo aos chefes, não são as associações que apontam, são os nossos camaradas que estão no terreno, que apontam o dedo aos chefes e sentem-se mal com os chefes que têm. E isto é perigosíssimo. E nós, associações, eu digo isto, não digo isto com satisfação e como oficial. Eu digo isto até triste, até de alguma maneira emocionado, porque eu fui chefe e não queria ver os chefes militares olhados nestes termos. E é isto que se está a passar neste momento.
Portanto, é importante que a sua eurodeputada conheça esta verdade, porque são verdades que depois, não sendo conhecidas ou não havendo a percepção disto, quem tem responsabilidades, e nomeadamente aqueles que legislam, etc., e os governam, não assumem e não fazem muitas vezes, eu até admito que bem intencionados, muitas vezes são feitas coisas e são acionadas medidas que, de outro modo, com o conhecimento de causa, poderia ser algo diferente. Agora oferece-me um comentário, é que, por exemplo, eu venho batendo no plano europeu para que as missões de política comum de segurança e defesa, que deveriam ser o tipo de missões que Portugal devia justamente aproveitar para integrar nesse quadro, porque essa é uma valência muito importante, não só de aquisição de capacidades, de treino, de formação, mas também de valorização das nossas capacidades militares existentes, em vez de elas estarem a ser destruídas, desaproveitar e pôr ao serviço em missões de segurança e defesa europeia comum. E eu venho-me batendo para que essas missões mudem o sistema de financiamento, para que passem a ser financiamento comunitário. Hoje há uma parte residual que é comunitária para a missão se iniciar, mas depois é a regra também da NATO, cost lie where they fall. Portanto, quem participa, paga. Logo, quem participa, por exemplo, quem tem capacidades quem não tem capacidades financeiras, mas tem capacidade para oferecer homens e mulheres treinados, preparados, enquadrados, para participar, quer civis, quer militares, paga a dobrar. Paga financeiramente e paga com os homens e as mulheres e os equipamentos. Ora, porque há hoje diferentes sensibilidades, etc., no plano europeu e capacidades, até para valorizar os nossos recursos, nós tínhamos todo o interesse a bater-nos por uma política, por um financiamento comum das missões de segurança e defesa da União Europeia. Eu tenho batido por isso e tenho instigado os governos a baterem-se por isso. Aliás, hoje, curiosamente, até talvez por causa de eu ter batido tanto por isto, são os meus colegas alemães que também fazem ainda agora, estive este fim de semana, quinta e sexta-feira em Roma, numa conferência justamente do Parlamento Europeu com os Parlamentos Nacionais na área da segurança e defesa, e eram os alemães que justamente propunham isso que eu ando ali há tanto tempo a fazer ver, que é do interesse comum. Curiosamente, nunca vi o governo português realmente bater-se por isso, e devo dizer que tive conversas com governantes, inclusive deste governo, exatamente para colocarem isso na agenda, por exemplo, da última reunião de ministros de defesa que teve lugar em dezembro do ano passado. É uma questão muito importante que valorizaria as capacidades portuguesas, que nos obriga. Se não houvesse essa lógica perversa a que se referiram, no fundo, de querer, desvalorizando as Forças Armadas, querer destruir o Estado, estar-se-ia a fazer o contrário. Ok, não temos recursos financeiros, mas não podemos perder as capacidades que temos. Pelo contrário, temos que as manter. Isso é do interesse nacional, é do interesse europeu, e temos que valorizar as que temos e partilhar por outros os custos de utilizar os nossos homens e mulheres e de os valorizar também no plano europeu. Mas não vejo, infelizmente, e também concorro que até por aí não vejo nenhum interesse. Por outro lado, é a mesma história, quer dizer, vejo um ministro a viajar para a Colômbia, para ver quanto é que custou a viagem, não será muito significativa, mas apesar de tudo, a dizer que é para promover as indústrias de defesa, o próprio ministro que acaba com as indústrias de defesa, designadamente os estaleiros navais de Viana do Castelo, não é? Uma empresa-chave estratégica para manter indústrias e capacidades industriais num setor essencial. Portanto, de facto, a lógica é perversa e eu também concordo que o desígnio último, e isto é difícil de explicar aos cidadãos, mas nós temos que o fazer, e vocês fazem, eu também tenho de fazer, é, em última análise, de facto, pôr o país à venda.